Fala, amigos e amigas da área da saúde, seja você da fisioterapia, da enfermagem, da medicina e de outras, sejam muito bem-vindos ao canal I Love Físio. Eu sou o Thiago Hell e caso você tenha chego até aqui procurando coisas do tipo ossos do tórax, nome dos ossos do tronco ou quantos e quais são os ossos do tronco, vocês estão no lugar certo. Então, corrija essa postura para estudarmos juntos a anatomia e ossos do tronco humano. Mas antes, meus queridos e queridas, deixe aquele like, se inscreva ativando o sininho de todas as notificações para não perder vídeos novos e a nos ajudar a levar este tipo de conteúdo para mais mentes famintas por aprendizado. Bom, simbora então falar de todos os ossos do tronco. O tórax é formado por 44 ossos, sendo 24 costelas, 12 vértebras torácicas, 7 vértebras cervicais e 1 externo. Esse é o resumo da constituição da anatomia óssea do tórax. Mas aqui nesta imagem temos também parte da cintura escapular, que é formada por aqui, ó, escápula e clavícula, certo? Então, vamos falar um pouco agora sobre as costelas. As costelas são em número total de 12 pares. São ossos alongados em formas de semi-arcos, ligando as vértebras torácicas ao externo. As costelas são classificadas em 7 pares verdadeiras. As costelas verdadeiras, elas se articulam diretamente com o externo. Então aqui nós temos 1, 2, terceira, quarta, quinta, sexta e sétima costela verdadeira. Por que verdadeira? Porque se você olhar aqui, ó, essa cartilagem ela se une diretamente com o osso externo, o osso do peito. E aí temos 3 pares de costelas falsas, propriamente ditas, que articulam-se indiretamente com o externo. Elas são consideradas falsas porque as cartilagens delas se articulam com a cartilagem de outras costelas, por isso são consideradas costelas falsas. E daí temos também 2 pares de costelas flutuantes, que elas estão aqui atrás, ó, certo? Essas são as costelas. Pessoal, não esquece de nos ajudar com um like, inscrevendo-se no canal com o sininho de todas as notificações ativadas para não perder nenhum vídeo novo e ajudar esse conteúdo a alcançar mais pessoas que estejam estudando os ossos do tronco, ok? Continuando, vamos falar um pouco do externo. Esse cara aqui, ó, parece uma gravata, né? Ou uma espada. O externo também é conhecido como osso do peito. É um osso plano que se articula com a clavícula e as cartilagens das costelas verdadeiras. Ele é composto por 3 partes: o manúbrio, o corpo do externo e o processo chifoide, o apêndice chifoide. Este é o externo. E agora vamos falar sobre essa maravilha que é a nossa coluna cervical. Cara, o corpo humano é fantástico, né? A anatomia é fantástico, cara. É perfeito. O funcionamento é incrível. Bom, vamos falar então das vértebras cervicais. A coluna vertebral é formada por 33 vértebras. Entre as vértebras estão presentes os discos intervertebrais, que aqui nesta imagem a gente não consegue ver. Disco gelatinoso que fica entre as vértebras e absorve os impactos. Falaremos dele em outro vídeo, certo? Dentre as 33 vértebras, 7 são cervicais, 12 torácicas, 5 lombares, 5 sacrais e 4 coxígeas. Vamos começar então falando pela cervical, constituído por 7 vértebras.
Então nós temos aqui a primeira vértebra. Existem 3 vértebras atípicas aqui na coluna cervical, que é a Atlas C1, o Axis e a C7, que é a proeminente. São 3. Essa daqui tem um processo espinhoso maior do que o normal. O Atlas, vamos isolar ele aqui. Ele é a primeira vértebra cervical, que fica na base do crânio. A gente consegue ver que ela não tem processo espinhoso. Tem aqui os forames transversos, que é essa característica de vértebra cervical, os forames transverso. Essa é a C1. Olha aqui por onde passa a nossa medula espinhal, cara. É incrível o corpo humano. Dá pra passar aqui por dentro. Vamos entrar por aqui, cara. Vamos entrar aqui. Não dá muito certo. Beleza. Depois dessa aventura sobre o canal da medula, vamos para a segunda vértebra, que também é chamada de Axis. A Axis, ela possui o dente do Axis, que é por onde que permite a rotação da nossa cabeça. O Atlas, que é a C1, ela gira em torno desse dente, que dá o movimento da gente, o movimento que nós temos de rotação da cabeça. E outra característica da vértebra cervical é o processo espinhoso bífido. O que é isso? Tá vendo aqui, ó, ele tem 2 saliências. Como é que eu tiro aqui? Aqui. Olha, ele tem essa característica aqui, olha. 2 pontinhas no processo espinhoso. Se a gente tirar aqui, ó, grande parte grande parte aqui das vértebras cervicais é bífido, ó. Tá vendo? Aqui, ó, pau. Aqui na C6, ela é um pouco. E daí a C7, que é a proeminente, ela é maior e um pouquinho diferente, mas a característica é essa, são os forames transversos. Depois do final da C7 vem a T1, das vértebras torácicas. São 12 no total, e a característica principal da vértebra torácica é a presença da face articular e da fóvea. É onde as vértebras vão se articular com as costelas, né? Então aqui nós temos, aqui não tem a marcaçãozinha, aqui nós temos as facetas e a fóvea. Essa daqui, ó, tá vendo aqui, ó? Então aqui, ó, tem a fóvea, aqui tem a faceta, onde se encaixam e se articulam as costelas. Se eu isolar aqui, esse encaixe é o encaixe da costela, certo? Então nós temos T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12 e aqui final é a última vértebra torácica. A partir daqui nós entramos nas vértebras lombares, que são 5 em sua totalidade, e a sua característica principal inclui um espesso e robusto corpo vertebral. São as vértebras que suportam mais peso, então por conta disso, o corpo vertebral delas são maiores, mais espesso. Até o processo espinhoso tem essa característica meio quadrilateral, que é para o ligamento de fortes músculos lombares. Então essas daqui são as vértebras lombares. Então nós temos aqui L1, L2, L3, L4 e L5 é a última vértebra lombar. Daí chegamos ao sacro, onde que existem 5 vértebras fundidas, né? Aqui temos 5 vértebras, este é o sacro, e logo aqui embaixo nós temos por final o cóccix. Cóccix 1, cóccix 2, cóccix 3 e cóccix 4. Certo, pessoal? Essa é a coluna cervical. Daí aqui embaixo
temos o osso do quadril e o osso ou osso pélvico, que é formado pela união de 3 ossos. Aqui ele não está separado. Vamos ver aqui, osso do quadril, fossa ilíaca. Bom, eu vou pôr aí na tela a união, que são o osso do quadril é formado por 3 ossos: o ilho, o isquio e o pubis. Beleza? Vamos fazer uma breve revisãozinha então. Deixa eu tirar aqui. Vamos fazer uma breve revisãozinha do que estudamos hoje aqui, ó. Vamos começar lá pela parte da cintura escapular, que é formada pela escápula, formada pela clavícula, beleza? Falamos também sobre os 7 pares de costelas verdadeiras, que é 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Por que verdadeiras? Porque elas se articulam diretamente com o externo. E aí existem 3 pares de costelas falsas, 1, 2, 3 falsas, porque a cartilagem se articula com outras costelas e não diretamente com o externo. E temos 2 costelas flutuantes, tá? Daí falamos também do externo. O externo é formado por 3 partes: o manúbrio, o corpo do externo e o chifoide, certo? E aí depois fomos para a coluna. Damos a volta aqui, deixa eu girar o corpo. Que maravilha que é o corpo humano. Então, falamos aqui das vértebras cervicais. Cervicais que são 7, começando pelo C1, que é Atlas, C2, Axis, vértebra C3, C4, C5, C6 e C7, que também é conhecida como vértebra proeminente. Características da vértebra cervical são os forames. São os forames transversos, certo? Aqui, ó, forame transverso, beleza? Depois da coluna cervical vem a torácica, né? T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11 e T12. 12 vértebras torácicas. Característica da vértebra torácica são os pontos de articulação com as vértebras, que são a fóvea e as facetas, certo? Aqui são onde se articulam, se encaixam as costelas, beleza? Depois nós vamos para as lombares, que começa daqui. São 5 lombares: L1, L2, L3, L4 e L5. E as características são o corpo da vértebra mais robusto, mais longo, para suportar o peso maior, e o processo espinhoso meio em formato de quadrado, certo? L5, 5 vértebras lombares. Temos o sacro com a fusão de 5 vértebras e o cóccix, 1, 2, 3 e 4. E por último, o osso do quadril, que é a fusão de 3 ossos: o ilho, o isquio e o pubis. Beleza, galera? Fala, amigos e amigas da área da saúde, seja você da fisioterapia, da enfermagem, da medicina ou de outros, sejam muito bem-vindos ao canal I Love Physio. Eu sou o Thiago Hell, e caso você tenha chegado até aqui buscando saber, por exemplo, o nome dos ossos da mão e braço, ou todos os ossos da mão e braço, você está no lugar certo, pois é sobre isso que vamos falar neste vídeo. Bom, vamos lá. Primeiro eu gostaria de apresentar este programa para vocês. Chama Anatomia Atlas 3D. Ele tem uma versão gratuita, que é o que a gente vai utilizar para este vídeo, que é o suficiente. E tem uma versão paga, tá? Que aí libera outros
outras ferramentas aqui do programa. É muito bom, cara, é muito recomendável. Porém, como a gente vai falar sobre membros superiores, ele tem na versão gratuita. A gente poderia falar sobre os músculos, somente ossos, ligamentos e aqui da mão, né? Mas esta aqui a gente não pagaria nada para poder utilizar essas ferramentas. Bom, vamos falar então de membros superiores, né? Vamos iniciar falando sobre a nossa mão. Essa aqui é a nossa mãozinha aqui. Deixa eu te aproximar, que eu apanho um pouco ainda para utilizar esse programa. Então, é o seguinte: a mão corresponde ao segmento terminal, né? Terminal do membro superior, através da continuação do punho e termina com os dedos, certo? Ao total, na mão apenas, nós temos 27 ossos, todos trabalham em conjunto. Os ossos da mão, juntamente com os músculos e articulações, permitem o manuseio de objetos, por exemplo. A característica principal dos movimentos das mãos é a ação de pinça, graças ao polegar opositor. Este é o polegar. Essa condição permite a realização de trabalhos mais delicados com a maior precisão. Isso possibilita a escrita, por exemplo, construção de ferramentas, desenhos, entre outras atividades. Em relação à estrutura óssea da mão, é dividida em 3 regiões distintas. A primeira região é o carpo, que é essa regiãozinha bem aqui, ó, bem inicial aqui da mão, bem essa partezinha aqui, certo? Então aqui é o carpo. Logo em seguida temos o metacarpo, que são essa região aqui. E aí temos as falanges proximais, são essas aqui. As falanges mediais, que são essas aqui. O dedão não tem falange medial, certo? E as falanges distais, que é a pontinha do dedo aqui, ó. Ok? Então, a região do carpo é constituída por 8 ossos que ficam dispostos em 2 fileiras. Vamos começar aqui com a base do dedão. Esse é o dedão. E o primeiro osso que tem aqui é o trapézio. É o trapézio da mão direita. Então, se você quiser marcar aí, cara, esse é o trapézio. Logo aí embaixo aqui um pouquinho maior que o trapézio, nós temos o escafoide. Temos aqui também o trapezoide. Temos também o captato. Temos também o semilunar. Temos o pisiforme. Temos o piramidal. E temos o amato ou uncinado, certo? Esses são os ossos do carpo. Agora vamos falar um pouco do metacarpo. O metacarpo representa o esqueleto da palma da mão. É formado por 5 ossos iguais, de forma alongada, que se articulam com os ossos do carpo e com as falanges. Os ossos metacarpos são numerados de 1 a 5 a partir do polegar. Então, a partir do polegar, certo? Temos o primeiro metacarpo, segundo metacarpo, terceiro metacarpo, quarto metacarpo e quinto metacarpo, ok? Vamos falar agora das falanges. As falanges correspondem aos dedos polegar, indicador, dedo médio, anular e auricular. Ao total temos 14 falanges. As falanges articulam-se com os ossos do metacarpo, que a gente acabou de falar agora há pouco. Cada dedo apresenta 3 falanges, o polegar tem apenas 2, como já foi citado antes. As falanges são classificadas em falanges proximais, que são essas primeiras aqui, ok? Essa daqui, ó, primeira falange proximal, segunda falange proximal, terceira falange proximal, quarta falange proximal, quinta falange proximal. Temos as falanges médias. É a segunda falange média, terceira falange média,
quarta falange média, quinta falange média. Essa daqui não é a falange média, é a falange proximal do dedão. O dedão não tem falange média, ele só tem falange distal e falange proximal. Essa é a diferença do dedão para os outros dedos. E aí vamos falar das falanges distais, que são as pontas dos dedos, certo? Primeira falange distal, começa no dedão. Segunda falange distal, terceira falange distal, quarta falange distal, quinta falange distal. E esses são os ossos, os 27 ossos da mão. Ok? Quer fazer um resuminho rapidinho? Vamos lá de novo. Tem o trapézio e o trapezoide, são irmãos ali que moram juntos, né? Escafoide, captato, semilunar, tem o ossinho aqui que fica na parte anterior, que é o pisiforme, tem o ossinho atrás dele, que é o piramidal, e o ossinho uncinado ou amato, ok? E daí temos os ossos do metacarpo, que vem o primeiro metacarpo, segundo metacarpo, terceiro metacarpo, quarto metacarpo, quinto metacarpo. Temos primeira falange proximal sempre iniciando pelo lado do dedão, ok? Primeira falange proximal, segunda falange proximal, terceira, quarta, quinta. E aí no dedão não temos a falange medial, então temos a falange distal, primeira falange distal. Porém aqui nos dedos nós temos a segunda falange média, terceira falange média, quarta falange média, quinta falange média e por último a ponta dos dedos, a falange distal, quinta, quarta, terceira, segunda e primeira, certo? Agora vamos ver um pouco os ossos do braço, que são esses tiozinhos aqui, rapaz. Então nós temos aqui o conjunto da rádio, da ulna e do húmero, ok? O húmero é o único osso do braço e se liga aos ossos da ulna e rádio, que são ossos do antebraço. Então esse é o único osso que a gente tem no braço, que é o húmero. Ok? Esses três ossos, o húmero, a rádio e a ulna, estão localizados da seguinte forma: húmero estende-se do ombro, certo, ao cotovelo. Aqui nós temos o cotovelo, onde se unem a ulna e o rádio. Então o húmero ele se une a ulna e o rádio aqui pelo cotovelo, ok? A rádio estende-se, que a rádio é sempre do lado do dedão. Essa é uma boa referência para você saber qual lado que fica a rádio no braço do seu paciente ou no seu braço. Ele sempre fica do lado do dedão. Então a rádio estende-se do cotovelo ao pulso na mesma direção do polegar, e assim também a ulna, ok? Galera, não esquece de deixar um super like, uma inscrição com o sininho de todas as notificações ativadas para não perder novos vídeos e ajudar este vídeo a chegar a mais pessoas, ok? Bom, voltando, assim como os braços e antebraços, ombros e mãos fazem parte dos membros superiores do corpo humano, a principal função desempenhada por eles é a mobilidade. Então, pessoal, ao todo, a gente esqueceu de falar aqui da parte da escápula. Tava esquecendo, mas não terminamos, né? Então aqui faz parte dos membros superiores também, né? A escápula e a clavícula. Ao todo, cada membro superior, tanto direito quanto esquerdo, possui 32 ossos, que é o osso do braço, que é somente o húmero, os ossos do antebraço, rádio, que é sempre do lado do dedão, e ulna, certo? Ossos da mão, que são 8 ossos carpais. Vamos fazer uma breve resuminho aqui. Ossos carpais, que é o trapézio, escafoide, trapezoide, captato, semilunar, pisiforme, piramidal e o amato, certo? Esses são os ossos carpais. Temos 5 metacarpais, 1, 2, 3, 4, 5. Temos e as falanges, que são o restante, que são total de 14 falanges. Então cada membro, olha cara, isso aqui eu não sabia. Então cada membro possui cerca de 32 ossos. Cerca não. Cada membro possui 32 ossos, tanto o membro direito
como membro esquerdo. Fala galera da saúde, tudo bem? Espero que se encontrem bem. Seja você da fisioterapia, da enfermagem, da medicina ou de outras áreas, sejam muito bem-vindos ao canal I Love Physio. E caso você tenha chegado até aqui procurando por nome dos ossos do pé e perna, anatomia do pé, perna e coxa, você está no lugar certo, pois é sobre isso que vamos falar neste vídeo. Mas antes, nos ajude com aquele like, inscrição, ativando o sininho de todas as notificações para não perder novos vídeos e ajudar este conteúdo a chegar para mais mentes famintas por conhecimento. Bom, vamos lá então, nos aprofundar na anatomia dos ossos da perna, do pé e da coxa, começando pelo nosso pezinho forte que sustenta o nosso corpo diariamente. Os pés desempenham uma função muito importante no corpo humano, pois auxiliam a deslocação de uma pessoa. A anatomia do pé é composta por ossos, músculos, nervos e articulações que permitem ainda o sustento do peso e fornecer apoio que o mantém na posição vertical. A estrutura do pé, ela é formada por 26 ossos que se subdividem em 3 grupos, que é as falanges, o metatarso e o tarso. Vamos falar então do tarso. Deixa eu posicionar aqui melhor pra gente entender onde fica o tarso. O que é difícil, né, cara? Mas a gente se enquadra aqui, ó. Bom, o tarso é a parte posterior, né, a parte de trás e superior do pé. Ela é constituída por 7 ossos tarsais que são dispostos em 2 grupos, tarso proximal e tarso distal. E a gente já vai falar deles aqui, ó. O tarso proximal é formado pelo talos, que ele se encontra aqui na base da tíbia. Tá vendo ele aí, ó? Onde a tíbia se encaixa, né? Se sustenta. E também ele é formado pelo calcâneo, que tá aqui o calcâneo, que é o maior osso do pé. O talos é o segundo maior osso do pé e ajuda a ligá-lo à perna através das juntas do tornozelo. É um osso que se articula com a tíbia. A tíbia está aqui, a tíbia vem e se encaixa e se articula com o talos. E o calcâneo, que é o maior osso do pé, esse ossinho aqui, que é o calcanhar, é o maior osso do pé, serve de apoio para o talos e tem um papel muito importante no suporte do peso e da estabilidade do corpo. Agora vamos para o tarso distal, que é formado por 5 diferentes ossos. Vamos pegar aqui da parte de cima. Aqui assim, beleza, acho que aqui dá pra ver. Ele é formado pelo navicular, pelo cuboide, pelo cuneiforme lateral, pelo cuneiforme intermediário e pelo cuneiforme medial. De todos os ossos do tarso, o cuboide é o que está na posição mais lateral. Os ossos cuneiformes são localizados entre o osso navicular e os ossos do metatarso. Então ele está aqui, ó. São os cuboides, são 3 cuboides. Agora vamos partir para o metatarso. O metatarso é a região mediana do pé e consiste em 5 ossos. Sua anatomia tem formato ligeiramente arqueado. Vamos ver se já aqui a gente consegue ver o arqueamento. Aqui mais um pouquinho, tá vendo? Ele tem arqueamento assim, que contribui para a forma do arco da parte inferior do pé, certo? Os ossos metatarsais são longos e têm uma função de ligar os ossos do tarso e as falanges, que são as falanges, estão aqui, estando assim relacionados aos dedos dos pés. Eles são numerados de 1 a 5 a partir do lateral, a partir do lado medial, ou seja, iniciando pelo hálux ou o dedão, certo? Então nós temos aqui o primeiro metatarso, segundo metatarso,
terceiro metatarso, quarto metatarso e quinto metatarso. O hálocos é esse dedo, é o dedão aqui, cara, para ter uma referência, ok? Bom, a numeração dá-se da esquerda para a direita, assim. O hálocos tem o primeiro metatarso e assim por diante, tá? Sempre pelo dedão que você se inicia. Bom, ossos da falange. Vamos para as falanges agora, que são essas extremidades aqui dos dedos. As falanges são ossos que se subdividem em três grupos: falange distal, falange média e falange proximal. O dedão não tem falange média, ele só tem a falange distal e proximal, certo? Praticamente todos os dedos dos pés possuem as três falanges. A única exceção é o hálocos, que é o dedão, que possui apenas duas, a proximal e a distal. Bom, cada pé possui um total de 14 falanges. Elas são as extremidades finais dos pés. Então vamos lá, vamos enumerar as falanges, sempre começando pelo dedão, certo? Falange proximal 1, segunda falange proximal, terceira falange proximal, quarta falange proximal, quinta falange proximal. O dedão não tem a medial, só tem a distal, primeira falange distal. Aí aqui no outro dedo tem a segunda falange média, terceira falange média, quarta falange média, quinta falange média. E agora as distais. Primeira falange distal, segunda, terceira, quarta e quinta falange. Vamos fazer um resuminho rapidamente? Então vamos lá, vamos voltar aqui. Acho que agora aqui ficou bem legal, né? Vamos fazer um breve resumo então. Vamos lá começar dos ossos do tarso. Tarso proximal, que também é conhecido, que é o talos e o calcâneo. São esses dois ossos aqui, que é a parte do tarso proximal. Calcâneo, o calcanhar. O talos é a articulação com a tíbia, certo? Daí a gente vai para o tarso distal, que é formado por 5 diferentes ossos. O primeiro osso, a gente pode começar a contar aqui do cuboide, que é o osso mais lateral. Tem o cuneiforme, tem o cuneiforme intermediário e o cuneiforme medial. Tem também esse cara aqui, um navicular. Esses são os ossos do tarso distal. Aí a gente vai para o metatarso, que primeiro metatarso contando do dedão. Primeiro metatarso, segundo metatarso, terceiro, quarto, quinto e os 14 ossos da falange, das falanges, certo? Agora vamos subir um pouco aqui no nosso paciente aqui. Vamos para a parte da perna, onde temos dois ossos, que é a tíbia e a fíbula, certo? Daí no joelho temos também a patela, que é popularmente conhecido como rótula, certo? E na coxa temos o maior osso do corpo. Temos o fêmur, o maior osso do nosso corpo. Vamos dar uma girada aqui para conhecer a anatomia dele. Aqui nós temos a cabeça do fêmur, onde se encaixa no acetábulo, certo? E você acha que acaba por aí o membro inferior? Não, ainda temos que falar dos ossos do quadril, ou o osso pélvico, que é esse cara aqui, mas ele é formado pela união de 3 ossos: o ilho, o isquio e o pubis. Bom, agora sim estudamos a fundo a parte óssea dos membros inferiores. Fala, estudantes da área da saúde, seja você de fisioterapia, enfermagem, medicina ou de outras áreas, sejam muito bem-vindos ao canal I Love Physio. Eu sou o Thiago Hell e caso você esteja querendo aprender tudo sobre origem e inserção, como saber qual a origem e qual a inserção muscular, esse vídeo é para você. Portanto, corrija essa postura
deixe um like, uma inscrição com o sininho de todas as notificações ativadas para não perder novos vídeos e ajudar este conteúdo a chegar para mais mentes famintas por conhecimento. Então, galera, vamos lá. Como aprender origem e inserção? Os músculos estriados esqueléticos, né? Esses caras aqui todos aparecendo em sua tela, estão conectados aos nossos ossos. Isso é claro, é fato, todo mundo que está aqui já sabe disso. E por meio da contração produzem movimentos. Sendo assim, os nossos ossos funcionam como alavancas e os músculos como motores que as movimentam, certo? Além disso, ao se aproximarem dos ossos, os músculos se afinam para tornarem-se tendões, né? Então, os músculos eles se afinam para tornarem-se tendões e fixarem-se nos ossos, ok? Bom, vamos falar então de início da origem muscular, ok? Bom, vamos estudar um pouco sobre essa imagem, esse desenho bonito aqui. Dar os créditos para Renata Cruz, que fez esse desenho. Eu não tenho nenhuma habilidade para fazer um desenho desse, então parabéns, Renata, e obrigado por contribuir com a nossa aula. Vamos falar então da origem. Vamos começar da origem. A origem muscular é basicamente o ponto de fixação de um músculo na peça óssea que não se movimenta, ou ponto fixo. Então aqui nesta imagem, nesse desenho da Renata Cruz, é bem claro, né? No caso está falando que o osso é fixo, que ele não vai se movimentar na contração de um determinado músculo, não que o osso não seja móvel, tá ok? Tem que ser bem claro isso daí. Então, falando do bíceps aqui no caso, o osso fixo na contração do bíceps vai ser o húmero, ok? Então, o húmero aqui fixo e o bíceps tem a origem no ponto fixo, que é o húmero. Então esse daqui é o ponto fixo que não vai se movimentar quando o bíceps contrair, e vai ter a flexão de cotovelo aqui nesse caso, certo? Então a origem é o ponto na peça óssea onde não vai haver movimento na contração. Basicamente é isso, tá? Agora a gente vai falar sobre a inserção. A inserção é um ponto de fixação de um músculo na estrutura óssea que se movimenta, né? Que é o ponto móvel da contração de determinado músculo que a gente está falando. Então, geralmente, esta é a extremidade distal do músculo que se movimenta durante a contração. Então, como a gente viu, né? A origem se fixa na parte fixa do segmento que a gente está tratando, né? Então aqui o húmero é a parte fixa que não vai se movimentar na contração do bíceps, que é o nosso exemplo, né? Porém, a inserção do bíceps vai ser aqui na parte onde que vai se movimentar. Então, quando esse músculo bíceps se contrair, né? Ele vai gerar um movimento e o encurtamento do músculo. Então, esse é basicamente a descrição, né, da inserção muscular. É aquele ponto de fixação que vai trazer a peça óssea para perto da origem muscular, tá? Então essa é uma descriçãozinha básica aí, né, resumida. E aqui a gente vai fazer só uma visita aqui, mais um desenho 3D. Então, como a gente estava falando lá do bíceps braquial, né? Então aqui nós temos o bíceps braquial e a origem dele tá falando aqui, ó. A origem do cabeça longa lá na escápula, tubérculo supraglenoidal, cabeça curta, a escápula, ponta do processo coracoide, né? Então a origem de fato do bíceps braquial seria aqui em cima, tá vendo? Essa é a origem, que é a parte fixa, né? Não que o osso não se movimente aqui, os ossos da escápula não se movimentem, porém na contração do bíceps, na flexão do cotovelo, a parte fixa vai ser aqui no ombro, né? E a parte móvel que vai ser, então aqui é a origem, e a parte móvel, né, que vai puxar aqui a rádio e a una, certo?
vai ser a inserção muscular, ok? Então basicamente é isso, galera, né? Só voltando aqui para a imagem, aqui é só uma representação, né? Claro que a fixação do bíceps não é bem aqui, a gente acabou de ver, mas é basicamente isso. A origem do músculo é na parte fixa, que não se movimenta na contração, e a inserção é a parte que vai gerar o movimento, onde vai se movimentar e vai sofrer aproximação com a origem muscular, beleza? Aloha, estudante ou profissional da área da fisioterapia, e um aloha também para os que caíram aqui de paraquedas. Hoje daremos início aos estudos cinéticos funcionais de membros inferiores e da coluna vertebral. Por isso, mais do que nunca, corrige essa postura torta, deixa um like e a inscrição de inspiração e vem comigo. Neste vídeo, iremos falar especificamente sobre a coluna vertebral de uma visão anatômica geral. Você sabia que a coluna vertebral apresenta 4 curvaturas sagitais, cervical, torácica, lombar e sacral? Elas se formam a partir do momento em que o indivíduo começa a se sentar, começando a ter as curvas completas quando ficar na posição ortostática. As curvaturas torácica e sacral são denominadas primárias porque apresentam a mesma direção da coluna vertebral fetal, decorrentes da diferença de altura entre as partes anteriores e posteriores dos corpos vertebrais. As curvaturas cervical e lombar aparecem após o nascimento e decorrem da diferença de espessura entre as partes anteriores e posteriores dos discos intervertebrais. Agora falando um pouco sobre as características das vértebras, a coluna cervical, parte do esqueleto axial do pescoço que suporta a cabeça, é composta por 7 vértebras, 3 atípicas atlas, que é a C1, axis C2 e a 7ª proeminente C7, e 4 típicas. As vértebras típicas contêm componentes estruturais que são comuns a todas as vértebras: corpo vertebral e arco vertebral, processos transverso, espinhoso e articular, lâminas, pedículos e forame vertebral. As 7 vértebras cervicais formam um arcabouço flexível para o pescoço e um suporte para a cabeça. O tecido ósseo das vértebras cervicais é mais denso do que o encontrado em vértebras de outras regiões e, com a exceção das vértebras da região coxígena, as vértebras cervicais são as menores do corpo. As vértebras cervicais se distinguem pela presença de um forame transversário em cada processo transverso. As artérias e veias vertebrais passam através dessas aberturas ao contribuir para o fluxo sanguíneo ligado ao encéfalo. Clinicamente, a artéria vertebral, quando sofre algum tipo de pressão pela estrutura óssea da vértebra ou por demais tecidos locais, promove sinais e sintomas como tontura, náusea, alteração visual e dores nas áreas occipital, temporal e no globo ocular. As vértebras atípicas são as que possuem uma morfologia diferente das demais, sendo na cervical, como já falado antes, C1, C2 e C7. Atlas é a primeira vértebra cervical e o crânio repousa sobre ela. Não tem espinha nem corpo. Consiste apenas de 2 massas laterais conectadas por um arco anterior curto e um arco posterior longo. Axis é a segunda vértebra cervical e recebe esse nome porque forma um pivô, um processo odontoide ou dente, em torno do qual o atlas gira, levando consigo o crânio. A 7ª vértebra cervical é conhecida como vértebra proeminente. Possui um processo espinhoso longo, visível na anatomia de superfície, principalmente com o pescoço flexionado. O componente articular da C1 e C2 diferencia das demais vértebras cervicais, sendo a articulação atlantocceptal,
uma articulação sinovial bilateral entre a faceta articular superior da massa lateral do atlas e o côndilo occipital correspondente. Funciona em conjunto como uma articulação elipsoidal. A articulação atlantoaxial C1 e C2 é composta por 3 articulações sinoviais, 2 laterais e uma mediana. As laterais são sinoviais planas entre os processos articulares opostos de atlas e axis. A mediana comporta-se como um pivô e está entre o arco anterior do atlas e o processo odontoide do axis. Essas estruturas, juntamente com as demais vértebras cervicais, são mantidas no local por um poderoso sistema de ligamentos. Vamos ver agora outras estruturas anatômicas com importante relação com a coluna cervical. A coluna cervical representa um elo estrutural entre a cabeça e o tronco e possui estruturas muito importantes para o funcionamento de vários sistemas do corpo. Muitas estruturas essenciais emanam da raiz do pescoço. Entre elas estão relevantes estruturas vasculares, como artérias carótidas comuns, artérias e veias subclávias, tronco braquiocefálico e suas veias. Estruturas respiratórias como traqueia e laringe, estruturas digestivas como esôfago, estruturas neurais, que é o tronco simpático, nervo frênico, nervo vago, e estruturas endócrinas como glândulas tireoide e paratireoide. Todas essas estruturas podem sofrer uma alteração em virtude de um movimento de chicote no pescoço, gerando várias disfunções. Destaca-se a relação muito importante entre a coluna cervical C1 e C2 com a articulação temporomandibular, conhecida também como ATM, fazendo com que na avaliação e reabilitação da cervical sejam fundamentais ações sobre a ATM, assim como o inverso, relação assegurada pelas ações musculares da musculatura da cabeça, face e do pescoço, além dos aspectos neurofisiológicos. A articulação temporomandibular pertence ao complexo manducatório, formado por ATM, dentes, gengivas, língua e toda a musculatura ao seu redor. As principais estruturas possíveis de serem palpadas são os processos espinhosos de C2, C3, C4, C5, C6 e C7. Seus espaços articulares e musculatura são esternocleidomastoide, trapézio, escaleno e paravertebrais cervicais. Importante verificar a tensão desses músculos, os espaços entre as vértebras, a posição e a mobilidade das vértebras. A avaliação de imagens da coluna cervical pode ser dificultada se não forem realizadas todas as incidências necessárias, pois dependendo da história do paciente, uma incidência não será o suficiente para o esclarecimento do quadro. As incidências anterior, posterior e lateral na posição neutra são as mais usadas, mas nem sempre as 3 são feitas juntas. Em algumas alterações decorrentes do movimento de chicote em torso cervical, é necessária a incidência lateral ou perfil na posição de flexão e extensão para observar a estabilidade cervical. Esta avaliação é denominada dinâmica, obtida com a cervical em posição de hiperflexão e hiperextensão, com a finalidade de identificar se esta estabilidade ocorre por doença degenerativa ou artropatias inflamatórias, artrite reumatoide, além de eventual instabilidade aguda pós-traumática. Esta avaliação pode estar comprometida em virtude da possível presença de lesão neurológica. Durante as manobras de posicionamento, podemos desestabilizar ainda mais o local, sendo necessário substituir o exame de raio-x pela ressonância magnética. As radiografias de incidência básica são anteroposteriores, perfil e oblíquas com rotação de 45 graus. A incidência anteroposteriores e oblíqua tem como uma de suas finalidades avaliar as articulações oncovertebrais em relação aos forames de conjugação neurais, que é a saída do tronco nervoso. Outra incidência é o perfil da transição cérvico-torácica, conhecido também como nadador,
O objetivo é identificar melhor a transição cérvico-torácica quando não for possível utilizar a C7 e T1 na incidência clássica de perfil ou na suspeita de que a lesão está na vértebra torácica superior. Algumas fraturas são apenas verificadas na posição oblíqua, e é a melhor forma de se observar a C1, C2 e a transoral ou boca aberta, permitindo uma visualização do processo odontoide, corpo de massas laterais e articulações interapofisárias. A incidência transoral permite uma avaliação melhor do processo odontoide em relação ao arco anterior de C1. A distância entre essas estruturas não deve ser maior que 3 mm em adultos e 5 mm nas crianças. Observar nas imagens primeiramente os corpos vertebrais, a presença de osteofitos, deformidades e fraturas, processos transversos e espinhosos e o posicionamento, forame de conjunção, que é a diminuição de espaço, simetria de espaço entre corpos vertebrais, articulações interfacetárias, articulação atlantococcipital, desvios, alteração de densidade. O uso da tomografia computadorizada e da ressonância magnética permite uma avaliação bem criteriosa sobre o segmento avaliado, ajuda no diagnóstico de várias alterações clínicas da coluna vertebral e medula espinhal, como cistos, tumores, infecções, cânceres, hérnias, entre outros. Na região da coluna cervical, os motivos mais comuns para a realização desses exames são a presença de possíveis lesões após um acidente, podendo ser solicitados também em casos de suspeita de hérnia discal, defeitos de nascimento, pequenas fraturas e tumores. As alterações da coluna cervical necessitam de uma avaliação muito detalhada e profunda para a identificação do fator causa da disfunção. Por exemplo, paciente que vai ao consultório em virtude de dores e tensão em trapézio. É necessário verificar a origem do processo, podendo ter sido apenas uma postura inadequada, uma alteração de mobilidade vertebral ou simplesmente ele é míope e não usa óculos. Muitas vezes a busca pela informação para no meio da avaliação por falta de experiência e conhecimento sobre essa disfunção. Por isso a extrema importância da competência do profissional da saúde, desde a avaliação até o final do tratamento. Lembrando que a qualidade de vida do paciente está nas mãos desse profissional. Agora, se eu te fizesse algumas perguntas baseadas no que vimos nesse vídeo, vamos ver como você se sai? Primeira pergunta: em qual vértebra cervical não é possível palpar o processo espinhoso? Na tela estão as opções. Vou dar alguns segundos para você responder, hein? Caso você respondeu C1 ou Atlas, você está correto. Até porque esta vértebra C1 nunca será palpado, pois não existe processo espinhoso nessa vértebra. Escolha a alternativa que apresenta as 3 vértebras atípicas. Alguns segundos para você responder, hein? E a resposta correta seria Atlas C1, Axis C2 e a 7ª proeminente C7. A última pergunta: escolha a alternativa que contém a vértebra que possui a função de pivô na coluna cervical. Caso você tenha respondido C2 ou Axis, você está correto, pois esta é a vértebra que forma um pivô graças ao seu processo odontoide ou dente. E aí, como você foi, hein? Deixe nos comentários como você saiu nessas questões. Coluna vertebral é uma parte de muita importância para se ter profundo conhecimento por parte do fisioterapeuta. Então não deixe de conhecer a fundo essa estrutura. Fala, amigos e amigas da área da saúde, seja você da fisioterapia, da enfermagem, da medicina e de outras, sejam muito bem-vindos ao canal I Love Physio. Eu sou o Thiago Hell e caso você tenha chego até aqui procurando coisas do tipo ossos do tórax,
nome dos ossos do tronco ou quantos e quais são os ossos do tronco, vocês estão no lugar certo. Então, corrija essa postura para estudarmos juntos a anatomia e ossos do tronco humano. Mas antes, meus queridos e queridas, deixe aquele like, se inscreva ativando o sininho de todas as notificações para não perder vídeos novos e a nos ajudar a levar este tipo de conteúdo para mais mentes famintas por aprendizado. Bom, simbora então falar de todos os ossos do tronco. O tórax é formado por 44 ossos, sendo 24 costelas, 12 vértebras torácicas, 7 vértebras cervicais e 1 externo. Esse é o resumo da constituição da anatomia óssea do tórax. Mas aqui nesta imagem temos também parte da cintura escapular, que é formada por aqui, ó, escápula e clavícula, certo? Então, vamos falar um pouco agora sobre as costelas. As costelas são em número total de 12 pares. São ossos alongados em formas de semi-arcos, ligando as vértebras torácicas ao externo. As costelas são classificadas em 7 pares verdadeiras. As costelas verdadeiras, elas se articulam diretamente com o externo. Então aqui nós temos 1, 2, terceira, quarta, quinta, sexta e sétima costela verdadeira. Por que verdadeira? Porque se você olhar aqui, ó, essa cartilagem ela se une diretamente com o osso externo, o osso do peito. E aí temos 3 pares de costelas falsas, propriamente ditas, que articulam-se indiretamente com o externo. Elas são consideradas falsas porque as cartilagens delas se articulam com a cartilagem de outras costelas, por isso são consideradas costelas falsas. E daí temos também 2 pares de costelas flutuantes, que elas estão aqui atrás, ó, certo? E essas são as costelas. Pessoal, não esquece de nos ajudar com um like, inscrevendo-se no canal com o sininho de todas as notificações ativadas para não perder nenhum vídeo novo e ajudar esse conteúdo a alcançar mais pessoas que estejam estudando os ossos do tronco, ok? Continuando, vamos falar um pouco do externo. Esse cara aqui, ó, parece uma gravata, né? Ou uma espada. O externo também é conhecido como osso do peito. É um osso plano que se articula com a clavícula e as cartilagens das costelas verdadeiras. Ele é composto por 3 partes: o manúbrio, o corpo do externo e o processo chifoide, o apêndice chifoide. Este é o externo. E agora vamos falar sobre essa maravilha que é a nossa coluna cervical. Cara, o corpo humano é fantástico, né? A anatomia é fantástico, cara. É perfeito. O funcionamento é incrível. Bom, vamos falar então das vértebras cervicais. A coluna vertebral é formada por 33 vértebras. Entre as vértebras estão presentes os discos intervertebrais, que aqui nesta imagem a gente não consegue ver. Disco gelatinoso que fica entre as vértebras e absorve os impactos. Falaremos dele em outro vídeo, certo? Dentre as 33 vértebras, 7 são cervicais, 12 torácicas, 5 lombares, 5 sacrais e 4 coxígeas. Vamos começar então falando pela cervical, constituída por 7 vértebras. Então nós temos aqui a primeira vértebra. Existem 3 vértebras atípicas aqui na coluna cervical, que é a Atlas C1, o Axis e a C7, que é a proeminente. São 3. Essa daqui tem um processo espinhoso maior do que o normal.
O Atlas, vamos isolar ele aqui. Ele é a primeira vértebra cervical que fica na base do crânio. A gente consegue ver que ela não tem processo espinhoso. Tem aqui os forames transversos, que é essa característica de vértebra cervical, os forames transverso. Essa é a C1. Olha aqui por onde passa a nossa medula espinhal, cara. É incrível o corpo humano. Dá pra passar aqui por dentro. Vamos entrar por aqui, cara. Vamos entrar aqui. Não dá muito certo. Beleza. Depois dessa aventura sobre o canal da medula, vamos para a segunda vértebra, que também é chamada de axis. A axis, ela possui o dente do axis, que é por onde que permite a rotação da nossa cabeça. O Atlas, que é a C1, ela gira em torno desse dente, que dá o movimento da gente, o movimento que nós temos de rotação da cabeça. E outra característica da vértebra cervical é o processo espinhoso bífido. O que é isso? Tá vendo aqui, ó, ele tem duas saliências. Como é que eu tiro aqui? Aqui. Olha, ele tem essa característica aqui, olha. Duas pontinhas no processo espinhoso. Se a gente tirar aqui, ó, grande parte grande parte aqui das vértebras cervicais é bífido, ó. Tá vendo? Aqui, ó, pau. Aqui na C6, ela é um pouco. E daí a C7, que é a proeminente, ela é maior e um pouquinho diferente. Mas a característica é essa, são os forames transversos. Depois do final da C7 vem a T1 das vértebras torácicas. São 12 no total. E a característica principal da vértebra torácica é a presença da face articular e da fóvea. É onde as vértebras vão se articular com as costelas, né? Então aqui nós temos, aqui não tem a marcaçãozinha, aqui nós temos as facetas e a fóvea. Essa daqui, ó, tá vendo aqui, ó? Então aqui, ó, tem a fóvea, aqui tem a faceta, onde se encaixam e se articulam as costelas. Se eu isolar aqui, esse encaixe é o encaixe da costela, certo? Então nós temos T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12 e aqui final é a última vértebra torácica. A partir daqui nós entramos nas vértebras lombares, que são 5 em sua totalidade, e a sua característica principal inclui um espesso e robusto corpo vertebral. São as vértebras que suportam mais peso, então por conta disso, o corpo vertebral delas são maiores, mais espesso. Até o processo espinhoso tem essa característica meio quadrilateral, que é para o ligamento de fortes músculos lombares. Então essas daqui são as vértebras lombares. Então nós temos aqui L1, L2, L3, L4 e L5 é a última vértebra lombar. Daí chegamos ao sacro, onde que existem 5 vértebras fundidas, né? Aqui temos 5 vértebras, este é o sacro, e logo aqui embaixo nós temos por final o cóccix. Cóccix 1, cóccix 2, cóccix 3 e cóccix 4. Certo, pessoal? Essa é a coluna cervical. Daí aqui embaixo temos o osso do quadril e o osso ou osso pélvico, que é formado pela união de 3 ossos. Aqui ele não está separado. Vamos ver aqui, osso do quadril, fossa ilíaca. Bom, eu vou pôr aí na tela a união, que são o
osso do quadril é formado por 3 ossos: o ilho, o isquio e o pubis. Beleza? Vamos fazer uma breve revisãozinha então. Deixa eu tirar aqui. Vamos fazer uma breve revisãozinha do que estudamos hoje aqui, ó. Vamos começar lá pela parte da cintura escapular, que é formada pela escápula, formada pela clavícula, beleza? Falamos também sobre os 7 pares de costelas verdadeiras, que é 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Por que verdadeiras? Porque elas se articulam diretamente com o externo. E aí existem 3 pares de costelas falsas, 1, 2, 3 falsas, porque a cartilagem se articula com outras costelas e não diretamente com o externo. E temos 2 costelas flutuantes, tá? Daí falamos também do externo. O externo é formado por 3 partes: o manúbrio, o corpo do externo e o chifoide, certo? E aí depois fomos para a coluna. Damos a volta aqui, deixa eu girar o corpo. Que maravilha que é o corpo humano. Então, falamos aqui das vértebras cervicais. Cervicais que são 7, começando pelo C1, que é Atlas, C2, Axis, vértebra C3, C4, C5, C6 e C7, que também é conhecida como vértebra proeminente. Características da vértebra cervical são os forames. São os forames transversos, certo? Aqui, ó, forame transverso, beleza? Depois da coluna cervical vem a torácica, né? T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11 e T12. 12 vértebras torácicas. Característica da vértebra torácica são os pontos de articulação com as vértebras, que são a fóvea e as facetas, certo? Aqui são onde se articulam, se encaixam as costelas, beleza? Depois nós vamos para as lombares, que começa daqui. São 5 lombares: L1, L2, L3, L4 e L5. E as características são o corpo da vértebra mais robusto, mais longo, para suportar o peso maior, e o processo espinhoso meio em formato de quadrado, certo? L5, 5 vértebras lombares. Temos o sacro com a fusão de 5 vértebras e o cóccix: 1, 2, 3 e 4. E por último, o osso do quadril, que é a fusão de 3 ossos: o ilho, o isquio e o pubis. Beleza, galera?